Ordem Dominicana, fundada por São Domingos de Gusmão no século XIII, teve uma rápida difusão em Portugal. Dom Pedro, bispo de Coimbra, deu-lhes amplas facilidades na diocese e concedeu indulgências aos fiéis que assistissem às suas pregações. Segundo Frei Luís de Sousa, cronista da Ordem, entre os primitivos companheiros do fundador estava um português, Frei Soeiro Gomes, que em 1217 veio fundar na Serra de Monte Junto, perto de Alenquer, o primeiro convento dominicano em Portugal. Pouco se sabe destes primeiros tempos da vida dos frades de Monte Junto e da construção do seu convento. Era dura a vida dos frades naqueles ermos da Serra da Neve. De portas adentro, exercitavam-se em todo o género de mortificações. Esta dureza de vida, o isolamento da serra e a distância que os separava dos lugares povoados, limitando-lhes o cumprimento da sua missão de pregadores, levou-os a tomar a resolução de mudarem de lugar, tendo os edifícios conventuais de Monte Junto sido abandonados e, a breve trecho, ficado em ruínas. A proteção da família real e dos nobres e o favor do povo, atraído pelas virtudes dos dominicanos, deram aos frades pregadores a possibilidade de rápido desenvolvimento. Entre os mais importantes mosteiros que foram pertença dos dominicanos, encontra-se o de Santa Maria da Vitória, mandado construir pelo rei Dom João I, em cumprimento do voto expresso antes de enfrentar o exército castelhano na Batalha de Aljubarrota. Em 1388, o monarca fez doação aos dominicanos do terreno que havia adquirido para erguer a construção, sendo muito provável que as obras tenham começado no mesmo ano. Segundo Henrique Paes da Silva, a escultura monumental do mosteiro reveste especial interesse, principalmente a do portal da fachada poente da igreja, o mais rico de toda a arte gótica nacional. Nas ombreiras encontram-se as cópias das estátuas dos 12 apóstolos. Nas arquivoltas vêem-se figuras de anjos, profetas, reis de Judá, virgens, santos, etc. Na capela do fundador, ao centro, o sarcófago conjugal de Dom João I e Dona Filipa. Os jacentes estão dispostos lado a lado, de mãos dadas e olhos abertos, envergando o rei, armadura e cota de armas, com as quinas e o brasão da Ordem de Avis. O conjunto é iluminado pelas altas frestas e janelas, com vitrais decorados com escudos de armas, emblemas e divisas de reis e infantes. Na parede sul, alinham-se os túmulos dos infantes Dom Fernando, Dom João, Dom Henrique e Dom Pedro, inseridos num arco sólido contracurvado, inspirado na arquitetura do portal principal da igreja, o que constituiu uma inovação na época da sua construção. Ainda segundo Paes da Silva, que temos vindo a citar, o que viria a ser um dos mais notáveis conjuntos monacais da Europa medieval, teve Afonso Domingues como primeiro mestre de obras e provável autor do plano inicial. Outros artistas se lhe seguiram na direção dos trabalhos, como o Goethe, Martim Vasques, Fernão de Évora, Mateus Fernandes, pai e filho, João de Castilho e Miguel de Arruda, entre outros. A traça primitiva previa, além da igreja, os anexos correntes num programa monástico: claustro, sala capitular, celas, refeitório, cozinha, celeiro, adega e oficinas. O entendimento da arquitetura do Mosteiro da Batalha
exige a distinção das várias fases construtivas que em algumas zonas se sobrepõem, testemunhando épocas, raízes e gostos diferentes. Afonso Domingues dispunha de uma experiência visual e técnica que incluía certas obras de referência, como são os casos da Sé d'Évora ou o Mosteiro de Alcobaça, para além de certas igrejas das ordens mendicantes já então implantadas em Portugal. Assim, enquanto dirigiu as obras, não houve qualquer ruptura relativamente à arte portuguesa tradicional. Coube ao Goethe introduzir importantes atualizações técnicas e formais no gótico do mosteiro e, por reflexo, no gótico português. Após esta fase flamejante, o claustro de Dom Afonso V aproxima-se de novo do início espiritual austero da própria Ordem de São Domingos, a que o mosteiro pertencia. Isto devido à solenidade dos seus muros e à pequena concessão feita aos ornatos, reduzidos aqui aos bocetes nas chaves das abóbadas das galerias que ostentam as insígnias régias. Nesta zona estão hoje instalados diversos serviços ligados à edilidade e à paróquia. As principais fundações monásticas realizadas nos séculos XIII e XIV em Portugal foram de observância dominicana ou franciscana. Lembramos a propósito que a missão dos dominicanos, entre outros mendicantes, só podia ser cumprida se as igrejas da ordem comportassem largo auditório e fossem simples e humildes, como nos diz Mário Tavares Chicó. Do século XIII restam, entre outras, São Domingos de Alvas, fundado em 1267, que conserva da primitiva traça o claustro e a igreja, que sofreu modificações no século XVIII, mantendo, no entanto, a cabeceira medieval, 3 absidíolas góticas com as suas frestas e abóbodas ogivais. O portal barroco de invulgar beleza é fruto de obras que lhe alteraram toda a fachada. O interior é de 3 naves, com 5 tramos de arcos de volta inteira e pilares de 8 colunas enfeixadas, com bases de mármore branco e negro de Estremoz e capitéis coríntios dourados. Do século XIV resta São Domingos de Guimarães, que recebeu grandes transformações nos séculos XVIII e XIX e atualmente alberga o Museu Martins Sarmento. A ordem, que a princípio fora bem recebida pelos prelados, sofreu algumas contrariedades. O Bispo do Porto, por exemplo, a pouco tempo depois de ter recomendado os frades pregadores, suspendeu-os do ministério eclesiástico e embargou-lhes a obra do convento, motivado por queixas do clero secular, a quem os dominicanos faziam concorrência pouco leal. Este incidente tomou aspectos gravosos, só resolvidos pela intervenção do Papa Gregório IX. Desde a sua fundação, os franciscanos foram mal recebidos pelo clero secular e pelos religiosos de outras ordens. Contrariamente, o prestígio dos frades entre os fiéis foi aumentando, resultante da forma piedosa e humilde como se comportavam e da consideração recebida dos papas, reis e nobreza. A figura tutelar da ordem é São Francisco de Assis, filho de um comerciante abastado e que levava uma vida fútil de boêmio. Acometido de doença grave, esta situação leva-o a meditar sobre a vida que levara até então. Descontente consigo mesmo, afasta-se dos antigos companheiros e dedica-se a uma rígida penitência. A vontade de atingir a perfeição evangélica, seguindo o exemplo de Cristo, faz-o abandonar a cidade natal, coberto apenas com um manto, vivendo na maior pobreza e passando a amar as criaturas de Deus que tratava carinhosamente por irmãos, exemplo mais tarde seguido pela ordem.
Segundo a tradição, o próprio São Francisco teria fundado um primeiro convento em Bragança, mas segura foi a vinda até Alenquer de Frei Zacarias e Frei Walter. Em 1216, chamados por Dona Sancha, construíram fora das muralhas da vila as pequenas celas que constituíram o primeiro local de pregação da nova ordem. A relação entre os moradores e os frades tornou-se amistosa, constituindo a sua vinda à vila para pedir esmola motivo de ajuntamento para os receber. A boa aceitação dos frades fez com que 6 anos depois passassem dos ermitérios para o Paço Real, que a infanta, entretanto, lhes deixara. A arquitetura do convento encontra-se, pois, marcada pelas obras que sofreu ao longo dos 500 anos que decorrem entre a sua fundação e a extinção das ordens. Com o terremoto de 1755, a zona mais antiga do mosteiro ficou destruída. A igreja, de traça gótica, e o braço que a prolongava para sul, com o dormitório dos frades e a enfermaria, foram os pontos mais atingidos. No claustro ainda são visíveis os arcos primitivos junto ao pórtico manuelino da Casa do Capítulo. As arcadas quinhentistas do claustro, alternando os pilares contrafortados com colunas geminadas de capitéis de fino lavor, são pela sua cadência um magnífico exemplo da arquitetura conventual portuguesa. No interior da igreja, alguns arcos em ogiva junto da Capela-Mor são dos poucos vestígios do primitivo templo. Em 1219 estiveram em Coimbra e em Alenquer, de passagem para a África, os 5 franciscanos que, em janeiro de 1220, foram martirizados em Marrocos, lançando por esse motivo São Francisco uma bênção sobre Portugal. A transladação das suas relíquias para Santa Cruz de Coimbra, os milagres obtidos pela sua intercessão e a fé que o povo lhes devotava, viriam a ser decisivos na vida de outro franciscano. Nascido em Lisboa, a 15 de agosto de 1195, tendo entrado para o mosteiro dos Cónegos Regrantes de São Vicente de Fora aos 15 anos, viria a mudar-se para Santa Cruz de Coimbra. Mais tarde, ingressou na Ordem dos Frades Menores, partindo depois para Marrocos em janeiro de 1221, com 26 anos, e dali para a Itália, onde não tardou a empreender um apostolado cheio de triunfos. Por ordem de São Francisco, como refere o padre Miguel de Oliveira, ensinou teologia em Tolosa, Bolonha e Pádua, mas distinguiu-se ainda mais como pregador popular em Itália e no sul de França, onde então lavrava a heresia dos albigenses. Faleceu aos 36 anos no Hospício Franciscano de Arcela, junto da cidade de Pádua. Hoje é venerado pelo povo que o conhece por Santo António de Lisboa.
Os numerosos milagres obtidos por sua intercessão, ainda em vida e logo depois da morte, fizeram dar-lhe o título de taumaturgo e apressaram singularmente o processo de canonização. Inscrito no Catálogo dos Santos pelo Papa Gregório IX no dia 30 de maio de 1231, Santo António teve festa litúrgica em Pádua no primeiro aniversário da sua morte. Das obras atribuídas ao santo, têm-se como autênticos os comentários sobre os Salmos, Sermões do Tempo e Sermões dos Santos. Em Lisboa, junto à sua igreja, constituiu-se um pequeno museu para lhe perpetuar a memória. Localizado em Alcácer do Sal, encontra-se o convento de Santo António, mandado erigir em 1524 por Dom Fernão Martins de Mascarenhas, capitão-mor de ginetes de Dom João II e alcaide-mor de Alcácer. Este convento possui uma igreja de estilo clássico, antecedida por uma galilé de colunata toscana, a que foi acrescentada a Capela das 11.000 Virgens, obra de Pedro de Mascarenhas, vice-rei da Índia e filho do fundador. A cúpula, de jaspe quase transparente, é de particular encanto na pureza do desenho, estilo Renascença. A tradição popular atribui o traço da construção desta capela a Miguel Ângelo, mas, na verdade, ela é da autoria de António Rodrigues. Executada entre 1555 e 1565, assente-se nela a influência italiana. Como nos diz Dagobert Marco, estamos já num ambiente pré-maneirista em que a arquitetura se torna também símbolo. Nesta capela sente-se, continua ainda o autor, a maneira de um arquiteto que, anos envolvidos, escreve o Tratado da Arquitetura, a única obra do género de autoria portuguesa conhecida até agora. Inicialmente, os conventos franciscanos peninsulares constituíam uma única província. Depois do século XIV, autonomizou-se a província portuguesa, a que pertenciam os frades conventuais e observantes. A partir do século XVI, o desenvolvimento da ordem em Portugal levou à fundação de vários conventos pelo país, como o de Santo António dos Capuchos, em 1570, atualmente transformado em hospital. E o convento dos Capuchos, na costa da Caparica, mandado edificar por Lourenço Pires de Távora, em 1558. Também este desenvolvimento levou ao desmembrar da província, criando, entre outras, com os conventos do Sul, a província do Algarve, e com os da Recoleção, a província de Santo António. Ao mesmo tempo, alguns franciscanos determinaram-se a viver uma mais estreita observância de pobreza e penitência em retiros. Pelos finais de 1538 ou princípios de 1539, o primeiro duque de Aveiro, Dom João de Lencastre, encontrou-se com Frei Martinho de Santa Maria numa romaria chamada de Nossa Senhora de Guadalupe, onde tomou conhecimento da vontade dos capuchinhos. O duque ofereceu-lhes, para satisfação do desejo, a sua Serra da Arrábida, em virtude de esta possuir condições para o efeito. Obtiveram os frades, em fevereiro de 1539, licença do geral da Ordem Seráfica para Frei Martinho se instalar na Serra, tomando posse desta em setembro do mesmo ano. Frei Martinho foi viver, conjuntamente com Frei Martinho Navarro, para a capela de Nossa Senhora da Arrábida. Pouco tempo depois, viviam aí 5 frades em células separadas umas das outras, quando em 1542 os visitou o Ministro-Geral da Ordem, Frei João Calvo, que autorizou a fundação do convento naquele local, e ao superior Martinho de Santa Maria a receber noviços. Em 1517,
Os franciscanos portugueses possuíam 22 conventos de frades e 9 mosteiros de freiras claustrais e 27 conventos de frades e 7 mosteiros de freiras observantes. Os primeiros tinham por cabeça São Francisco do Porto e os segundos São Francisco de Lisboa, aos quais, mais tarde, outros se juntaram. A obra missionária portuguesa muito deve a esta ordem. Principalmente a partir do século XVI, os franciscanos estiveram presentes na Índia, no Brasil, nas Ilhas Atlânticas e em África. Foram os primeiros a estabelecer missões regulares na Índia e os primeiros da ação missionária na Oceania, onde começaram pela Ilha Solar, na qual construíram uma fortaleza para defender os cristãos das incursões dos infiéis de Java. No Brasil, foi um franciscano, Frei Henrique de Coimbra, que seguia na armada de Pedro Álvares Cabral, o primeiro sacerdote a celebrar missa. Os frades das diversas províncias distinguiam-se externamente pela cor e feitio das vestes e eram vulgarmente designados por nomes populares. Os observantes da província dos Algarves eram os chabregos, da Piedade, os piedosos, de Santo António, os pedreiros, da Conceição, os estrelas, da Arrábida, os arrábidos. O convento do Varatojo é obra e empenho do rei Dom Afonso V que, em cumprimento de um voto que fizera a Santo António para o auxiliar nas conquistas do norte de África, o mandou levantar. Veio ele mesmo com os fidalgos da sua casa e grande acompanhamento do clero, nobreza e povo, desde a vila de Torres, lançar a primeira pedra em fevereiro de 1470. Entregou o andamento da obra com a recomendação de ser veloz a Diogo Gonçalves Lobo, vedor da casa da rainha, sua mãe. E para cativar a simpatia dos lavradores e deles conseguir com facilidade e economia os carretos dos materiais, aliviou-os do tributo da jugada, uma espécie de contribuição de 40 alqueires por cada juga ou junta de bois, que pagavam à coroa os que fossem proprietários ou arrendatários de terras. As obras correram com a celeridade recomendada. Passados 4 anos, o adiantado das obras permitiu a inauguração, que foi muito solene, com a entrada de 14 religiosos vindos do convento de São Francisco da vila de Alenquer. A missa da festa foi missa nova de um neo-sacerdote, Frei João Pacífico de Viseu, que fazia parte daquela primeira comunidade que ficou a ter como guardião o padre Frei Álvaro de Alenquer. Com o aumento do pessoal, o edifício cresceu. Em meados do século XVI, já depois do terremoto de 1531, que fez grandes estragos no convento, Dom João III lançou pelo lado norte, na direção leste-oeste, o chamado Corredor Grande. Posteriormente, foi-lhe acrescentado para a banda do nascente o edifício da enfermaria e a mulher de Dom João III, Dona Catarina, fez erguer a atual capela-mor da igreja. É, portanto, deste convento, que simbolicamente está ligado a Alenquer e a Santo António, que desenvolveremos, paralelamente no próximo episódio, a vida da Ordem e do convento de Varatojo. Além da igreja, os anexos correntes num programa monástico. Claustro, a sala capitular, celas, refeitório, cozinha, celeiro, adega e oficinas.
O entendimento da arquitetura do Mosteiro da Batalha exige a distinção das várias fases construtivas que, em algumas zonas, se sobrepõem, testemunhando épocas, raízes e gostos diferentes. Afonso Domingues dispunha de uma experiência visual e técnica que incluía certas obras de referência, como são os casos da Sé d'Évora ou o Mosteiro de Alcobaça, para além de certas igrejas das ordens mendicantes já então implantadas em Portugal. Assim, enquanto dirigiu as obras, não houve qualquer ruptura relativamente à arte portuguesa tradicional. Coube ao Goethe introduzir importantes atualizações técnicas e formais no gótico do mosteiro e, por reflexo, no gótico português. Após esta fase flamejante, o claustro de Dom Afonso V aproxima-se de novo do início espiritual austero da própria Ordem de São Domingos, a que o mosteiro pertencia. Isto devido à solenidade dos seus muros e à pequena concessão feita aos ornatos, reduzidos aqui aos bocetes nas chaves das abóbadas das galerias que ostentam as insígnias régias. Nesta zona estão hoje instalados diversos serviços ligados à edilidade e à paróquia. As principais fundações monásticas realizadas nos séculos XIII e XIV em Portugal foram de observância dominicana ou franciscana. Lembramos a propósito que a missão dos dominicanos, entre outros mendicantes, só podia ser cumprida se as igrejas da ordem comportassem largo auditório e fossem simples e humildes, como nos diz Mário Tavares Chicó. Do século XIII restam, entre outras, São Domingos de Alvas, fundado em 1267, que conserva da primitiva traça o claustro e a igreja, que sofreu modificações no século XVIII, mantendo, no entanto, a cabeceira medieval, 3 absidíolas góticas com as suas frestas e abóbodas ogivais. O portal barroco de invulgar beleza é fruto de obras que lhe alteraram toda a fachada. A única obra do género de autoria portuguesa conhecida até agora. Inicialmente, os conventos franciscanos peninsulares constituíam uma única província. Depois do século XIV, autonomizou-se a província portuguesa, a que pertenciam os frades conventuais e observantes. A partir do século XVI, o desenvolvimento da ordem em Portugal levou à fundação de vários conventos pelo país, como o de Santo António dos Capuchos, em 1570, atualmente transformado em hospital. E o convento dos Capuchos, na costa da Caparica, mandado edificar por Lourenço Pires de Távora, em 1558. Também este desenvolvimento levou ao desmembrar da província, criando, entre outras, com os conventos do Sul, a província do Algarve, e com os da Recoleção, a província de Santo António. Ao mesmo tempo, alguns franciscanos determinaram-se a viver uma mais estreita observância de pobreza e penitência em retiros. Pelos finais de 1538 ou princípios de 1539, o primeiro duque de Aveiro, Dom João de Lencastre, encontrou-se com Frei Martinho de Santa Maria numa romaria chamada de Nossa Senhora de Guadalupe, onde tomou conhecimento da vontade dos capuchinhos. O duque ofereceu-lhes, para satisfação do desejo, a sua Serra da Arrábida, em virtude de esta possuir condições para o efeito. Obtiveram os frades, em fevereiro de 1539, licença do geral da Ordem Seráfica para Frei Martinho se instalar na Serra, tomando posse desta em setembro do mesmo ano. Frei Martinho foi viver, conjuntamente com Frei Martinho Navarro, para a capela de Nossa Senhora da Arrábida. Pouco tempo depois, viviam aí 5 frades em células separadas umas das outras,
quando em 1542 os visitou o ministro-geral da Ordem, Frei João Calvo, que autorizou a fundação do convento naquele local e ao superior Martinho de Santa Maria a receber noviços. Em 1517, os franciscanos portugueses possuíam 22 conventos de frades e 9 mosteiros de freiras claustrais e 27 conventos de frades e 7 mosteiros de freiras observantes. Os primeiros tinham por cabeça São Francisco do Porto e os segundos São Francisco de Lisboa, aos quais mais tarde outros se juntaram. A obra missionária portuguesa muito deve a esta ordem. Principalmente a partir do século XVI, os franciscanos estiveram presentes na Índia, no Brasil, com 5 tramos de arcos de volta inteira e pilares de 8 colunas enfeixadas, com bases de mármore branco e negro de Estremoz e capitéis coríntios dourados. Do século XIV, resta São Domingos de Guimarães, que recebeu grandes transformações nos séculos XVIII e XIX e atualmente alberga o Museu Martins Sarmento. A ordem, que a princípio fora bem recebida pelos prelados, sofreu algumas contrariedades. O bispo do Porto, por exemplo, a pouco tempo depois de ter recomendado os frades pregadores, suspendeu-os do ministério eclesiástico e embargou-lhes a obra do convento, motivado por queixas do clero secular, a quem os dominicanos faziam concorrência pouco leal. Este incidente tomou aspectos gravosos, só resolvidos pela intervenção do Papa Gregório IX. Desde a sua fundação, os franciscanos foram mal recebidos pelo clero secular e pelos religiosos de outras ordens. Contrariamente, o prestígio dos frades entre os fiéis foi aumentando, resultante da forma piedosa e humilde como se comportavam e da consideração recebida dos papas, reis e nobreza. A figura tutelar da ordem é São Francisco de Assis, filho de um comerciante abastado e que levava uma vida fútil de boêmio. Acometido de doença grave, esta situação leva-o a meditar sobre a vida que levara até então. Descontente consigo mesmo, afasta-se dos antigos companheiros e dedica-se a uma rígida penitência. A vontade de atingir a perfeição evangélica, seguindo o exemplo de Cristo, fá-lo abandonar a cidade natal, coberto apenas com um manto, vivendo na maior pobreza e passando a amar as criaturas de Deus que tratava carinhosamente por irmãos, exemplo mais tarde seguido pela ordem. Segundo a tradição, o próprio São Francisco teria fundado um primeiro convento em Bragança, mas segura foi a vinda até Alenquer de Frei Zacarias e Frei Walter. Em 1216, chamados por Dona Sancha, construíram fora das muralhas da vila as pequenas celas que constituíram o primeiro local de pregação da nova ordem. A relação entre os moradores e os frades tornou-se amistosa, constituindo a sua vinda à vila para pedir esmola motivo de ajuntamento para os receber. A boa aceitação dos frades fez com que 6 anos depois passasse. Em 1517, os franciscanos portugueses possuíam 22 conventos de frades e 9 mosteiros de freiras claustrais e 27 conventos de frades e 7 mosteiros de freiras observantes. Os primeiros tinham por cabeça São Francisco do Porto e os segundos São Francisco de Lisboa, aos quais mais tarde outros se juntaram. A obra missionária portuguesa muito deve a esta ordem. Principalmente a partir do século XVI, os franciscanos estiveram presentes na Índia, no Brasil, nas Ilhas Atlânticas e em África. Foram os primeiros a estabelecer missões regulares na Índia e os primeiros da ação missionária na Oceania, onde começaram pela Ilha Solar, na qual construíram uma fortaleza para defender os cristãos das incursões dos infiéis de Java. No Brasil, foi um franciscano, Frei Henrique de Coimbra, que seguia na armada de Pedro Álvares Cabral, o primeiro sacerdote a celebrar missa. Os frades das diversas províncias distinguiam-se externamente pela cor e feitio das vestes e eram vulgarmente designados por nomes populares.
Os observantes da província dos Algarves eram os sabregos, da Piedade, os piedosos, de Santo António, os pedreiros, da Conceição, os estrelas, da Arrábida, os arrábidos. O convento do Varatojo é obra e empenho do rei Dom Afonso V que, em cumprimento de um voto que fizera a Santo António para o auxiliar nas conquistas do norte de África, o mandou levantar. Veio ele mesmo, com os fidalgos da sua casa e grande acompanhamento do clero, nobreza e povo, desde a vila de Torres, lançar a primeira pedra em fevereiro de 1470. Entregou o andamento da obra com a recomendação de ser veloz a Diogo Gonçalves Lobo, vedor da casa da rainha, sua mãe. E para cativar a simpatia dos lavradores e deles conseguir com facilidade e economia os carretos dos materiais, aliviou-os do tributo da jugada, uma espécie de contribuição de 40 alqueires por cada juga ou junta de bois, que pagavam à coroa os que fossem proprietários ou arrendatários de terras. As obras correram com a celeridade recomendada. Passados 4 anos, o adiantado das obras permitiu a inauguração, que foi muito solene, com a entrada de 14 religiosos vindos do convento de São Francisco da vila de Alenquer. A missa da festa foi missa nova de um neo-sacerdote, Frei João Pacífico de Viseu, que fazia parte daquela primeira comunidade que ficou a ter como guardião o padre Frei Álvaro de Alenquer. Com o aumento do pessoal, o edifício cresceu. Em meados do século Na parede sul, alinham-se os túmulos dos infantes Dom Fernando, Dom João, Dom Henrique e Dom Pedro, inseridos num arco sólido contracurvado, inspirado na arquitetura do portal principal da igreja, o que constituiu uma inovação na época da sua construção. Ainda segundo Pais da Silva, que temos vindo a citar, o que viria a ser um dos mais notáveis conjuntos monacais da Europa medieval, teve Afonso Domingues como primeiro mestre de obras e provável autor do plano inicial. Outros artistas se lhe seguiram na direção dos trabalhos, como o Goethe, Martim Vasques, Fernão de Évora, Mateus Fernandes, pai e filho, João de Castilho e Miguel de Arruda, entre outros. A traça primitiva previa, além da igreja, os anexos correntes num programa monástico: claustro, sala capitular, celas, refeitório, cozinha, celeiro, adega e oficinas. O entendimento da arquitetura do Mosteiro da Batalha exige a distinção das várias fases construtivas que, em algumas zonas, se sobrepõem, testemunhando épocas, raízes e gostos diferentes. Afonso Domingues dispunha de uma experiência visual e técnica que incluía certas obras de referência, como são os casos da Sé de Évora ou o Mosteiro de Alcobaça, para além de certas igrejas das ordens mendicantes já então implantadas em Portugal. Assim, enquanto dirigiu as obras, não houve qualquer ruptura relativamente à arte portuguesa tradicional. Coube ao Goethe introduzir importantes atualizações técnicas e formais no gótico do mosteiro e, por reflexo, no gótico português. Após esta fase flamejante, o claustro de Dom Afonso V aproxima-se de novo do início espiritual austero da própria Ordem de São Domingos, a que o mosteiro pertencia. Isto devido à solenidade dos seus muros e à pequena concessão feita aos ornatos, reduzidos aqui aos bocetes nas chaves das abóbadas das galerias que ostentam as insígnias régias. Nesta zona estão hoje em convento. Era dura a vida dos frades naqueles ermos da Serra da Neve. De portas adentro, exercitavam-se em todo o género
de mortificações. Esta dureza de vida, o isolamento da serra e a distância que os separava dos lugares povoados, limitando-lhes o cumprimento da sua missão de pregadores, levou-os a tomar a resolução de mudarem de lugar, tendo os edifícios conventuais de Monte Junto sido abandonados e, a breve trecho, ficado em ruínas. A proteção da família real e dos nobres e o favor do povo, atraído pelas virtudes dos dominicanos, deram aos frades pregadores a possibilidade de rápido desenvolvimento. Entre os mais importantes mosteiros que foram pertença dos dominicanos, encontra-se o de Santa Maria da Vitória, mandado construir pelo rei Dom João I, em cumprimento do voto expresso antes de enfrentar o exército castelhano na Batalha de Aljubarrota. Em 1388, o monarca fez doação aos dominicanos do terreno que havia adquirido para erguer a construção, sendo muito provável que as obras tenham começado no mesmo ano. Segundo Henrique Paes da Silva, a escultura monumental do mosteiro reveste especial interesse, principalmente a do portal da fachada poente da igreja, o mais rico de toda a arte gótica nacional. Nas ombreiras encontram-se as cópias das estátuas dos 12 apóstolos. Nas arquivoltas vêem-se figuras de anjos, profetas, reis de Judá, virgens, santos, etc. Na capela do fundador, ao centro, o sarcófago conjugal de Dom João I e Dona Filipa. Os jacentes estão dispostos lado a lado, de mãos dadas e olhos abertos, envergando o rei, armadura e cota de armas, com as quinas e o brasão da Ordem de Avis. O conjunto é iluminado pelas altas frestas e janelas, com vitrais decorados com escudos de armas, emblemas e divisas de reis e infantes. Na parede sul, alinham-se os